Oi, gente. Eu finalmente consegui vir pra cá, porque eu tô com um problema de computador não reconhecer USB e eu não conseguia fazer vídeo nenhum. Eu tive a sorte de fazer bons vídeos durante o mês que se passou agora, a tempo do computador não pirar. Mas hoje ele resolveu voltar à vida inesperadamente. O que eu ia dizer? Eu tenho dois roteiros aqui que já saíram. Já foram entregues pra mim. E eu não sei se eu devo começar esse vídeo lendo um deles ou lendo os dois, mas eu tinha muitas questões pra pôr em pauta, assim. Primeira, que. Eu nem sei porque que eu tô fazendo toda assim, nhenhenhê, mas é um pouco estranho. Eu tô solteira. Eu tava num namoro de 2 anos. E na minha cabeça, eu achava que assim, eu ia casar com essa pessoa, ia ter filhos com essa pessoa. Ao mesmo tempo que dentro de mim, eu também pensava que eu era muito nova e tal, mas quando a gente acha assim um grande amor, o amor da nossa vida, a gente não pensa em idade, em tempos perdidos e coisas assim. Por que eu não falei quando a gente acha que encontra, como eu falei quando a gente encontra? Porque, independente de ter acabado, foi uma pessoa que marcou a minha vida de uma forma muito grande. E que sim, eu sei que é brega eu falar isso. É uma pessoa que eu ainda tenho muito carinho e vou ter pra sempre. A gente não tem mais contato, a gente cortou contato. Mas assim, não foi um término de briga, tá? Foi um término de consenso. Eu acho que os dois estavam um pouco saturados um do outro sem perceber. O que acontece? Quando tu fica 2 anos com uma pessoa, tu entra num certo conforto, assim, uma hora, né? Tem aquela fase de grande paixão, aí tem a fase de entender o que é o amor, que é a fase que ainda tem muita turbulência, mas é maravilhosa. E chega num momento que aquele amor, ele ainda existe, só que ele tá ganhando formas diferentes. Por que eu acho que uma amizade, sim, é eterna e um namoro não? Não é que o amor com namorados seja algo de ilusão, ele é um amor totalmente verídico, tão forte quanto os que eu tenho com os meus melhores amigos. Mas, por exemplo, no momento que eu quiser parar de falar com a Laurel, tipo, quero ficar um final de semana sem falar com a Laurel. Eu vou parar, eu vou ficar um final de semana sem falar com a Laurel e ela não vai ficar me pressionando sobre isso. Ou no momento que eu quiser beijar outra pessoa, eu vou beijar outra pessoa. Num namoro, tu não pode beijar outra pessoa. Pelo menos nos namoros do meu mundo, tá? Eu não faço esse tipo de coisa. Então, assim, num namoro tu acaba perdendo uma liberdade e mantendo um amor tão intenso por muito tempo, tu começa a se sentir um pouco aprisionado. Mas isso é uma analogia mais... Analogia não, né? É um pensamento sobre o caso muito mais distante de geral. Eu não tô focando, assim, no meu relacionamento. Mas tem bastante a ver, eu creio. A gente nunca conversou sobre este aspecto, né? Por que vamos terminar? E eu acho que esse foi o melhor jeito, a gente simplesmente dizer tchau. Sem nem falar nada, assim, tipo, não gostei muito de estar contigo, blá blá, só falar tchau. Porque a gente tinha tentado terminar muitas vezes antes, por motivos diferentes, mas todos os motivos estavam ligados à insegurança sobre a eternidade. Eu achava que era só eu que tinha esse medo, e por isso os primeiros 3 términos, assim, eu creio que fui eu que... Não, tenho certeza, fui eu que terminei. Porque eu, assim, nunca tinha gostado de uma pessoa antes. Foi meu primeiro amor de verdade mesmo, tá? Em toda a minha vida. Eu tenho 20 anos agora. Conheci ele com 17, eu acho. Quase 18, né? Foi ali o finalzinho dos 17 pro 18. E assim, como eu nunca tinha amado, tá? Eu tinha uma certa vergonha interna sobre o caso. Então, eu demorei pra admitir, entender, eu mesma entender que eu tava amando alguém e conseguir ficar com aquela pessoa sem dar pra trás. O medo de tu ficar com alguém, ainda mais sem saber a durabilidade disso, é muito grande. Porque tu começa a falar de futuro e tu começa a falar de morar junto, e já não é mais uma brincadeira, sabe? Tu começa a cogitar esse tipo de coisa e as pessoas que estão à tua volta também começam a cogitar esse tipo de coisa. Então,
Eu sempre fui muito severa com esse negócio. Eu achava que, assim, um amor é pra vida inteira. E hoje, com essa experiência, eu acho que muitos amores são pra vida inteira. Então, com certeza, eu ainda amo meu ex-namorado, mas como uma pessoa querida, assim, que passou na minha vida e tudo mais. E eu ainda vou amar muitos, muitos outros namorados, e essa é a graça da coisa. Mas eu tô tentando mudar também, assim, alguns aspectos sobre mim, mudar meu gosto pra pessoas. Porque eu tenho a tendência a procurar pessoas que não têm o mesmo ritmo de vida que eu. Procurar, né? Não saio procurando com uma lupa, mas assim, a gente sabe como funcionam essas coisas. Tu acaba se conectando com pessoas, né? De forma livre e instintiva. E esse meu instinto antes era muito imaturo, assim. Eu geralmente escolhi pessoas, assim, que não têm o mesmo ritmo de vida que eu, que não são muito comunicativas, que não têm uma vida ritmada, com muita coisa, com muita informação. E hoje em dia eu realmente não quero entrar no relacionamento com alguém que não saiba acompanhar as minhas festas, os meus amigos, as noitadas que eu dou. Então, assim, nunca fui proibida de fazer nada no namoro que eu tava. Eu sempre fiz tudo que eu fazia normalmente quando eu estava solteira, claro, com um certo limite, porque eu mesma botava esse limite, não era o parceiro. Mas assim, eu quero um namorado que vá comigo pra festa, eu quero um namorado que vá comigo pra evento, eu quero um namorado que me acompanhe numa viagem de trabalho, eu quero um namorado que ame o meu trabalho, que entenda do meu trabalho, que não se importe de se envolver comigo nisso. Porque quando tem pessoas em níveis diferentes, níveis tanto de carreira como de planos e objetivos, a gente começa a colidir, assim, e geralmente um tem que impulsionar o outro, e isso nem sempre é tão fácil. Mas o que eu quero dizer é que eu também não tô mais apegada àquela coisa, assim, de um amor da vida inteira. Antes, vocês sabem como eu era. Eu era muito, muito rígida com isso também. Que eu jamais namoraria alguém sem estar extremamente apaixonada. Eu jamais namoraria alguém sem ter certeza de que eu ia pro casamento depois. E hoje, simplesmente, eu só quero pegar uns modelos e deu, sabe? Tipo, ter uns namoros, assim, de 6 semanas, de um mês, ou inclusive 2 semanas e deu. E passar pro próximo. Eu falo isso, mas eu não tô procurando ninguém. E isso também é muito legal. Porque, assim, antes de eu ter esse namoro de 2 anos, eu nunca tinha namorado ninguém. Então, quando eu tava solteira, né, antes de ter conhecido qualquer menino para namorar, eu sabia viver sozinha. Tipo, eu nunca tive vontade de namorar, assim. E eu nunca tive essa necessidade também de procurar alguém. Então, quando eu tava sozinha, às vezes eu ficava muito tempo sem beijar ninguém, eu nem sentia falta. Às vezes eu ficava muito tempo sem transar, eu nem sentia falta de verdade. E daí, assim que teve o primeiro dia do término, assim, eu fiquei com muito medo. Eu comecei a ficar meio, sabe, eu tenho que achar alguém, porque é estranho depois de 2 anos tu ficar sozinha e tu perceber assim, agora é tudo de novo só contigo, sabe? Agora tu não pode mais descarregar as coisas em alguém, tu não pode mais se ancorar em alguém. E quando tu tá ancorado em alguém é muito bom, muito confortável. E eu pensava que, meu Deus, sabe, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu fui criando estratégias, eu não sei nem se é estratégia, porque foi muito natural como ocorreu, mas eu fui assim, só pensando, vai fazendo as coisas que tu faz como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acontecido o término, como se ao mesmo tempo ainda tivesse um namorado por aí que tu vai mandar mensagem de noite. E aí eu experimentei fazer isso por um dia, eu experimentei ficar um dia fazendo tudo que eu fazia normalmente, tendo um namorado, só que sem ter, né? E sem ficar pensando que eu não tinha mais. E deu super certo. Eu fiz as tarefas do meu dia. O que são as tarefas do meu dia, né, gente? É ir pra aula, voltar da aula, abrir o computador, ver o YouTube, ouvir música, comer, escrever um pouquinho no Tumblr ou no Twitter, e editar vídeo, e pensar em vídeo e tudo mais.
e de resto ficar atirada na cama. E eu fiz tudo isso por um dia e assim, acho que no dia seguinte eu repeti, e no dia seguinte eu repeti, e no dia seguinte eu repeti, e agora eu tô aqui e tá tudo super tranquilo. Eu entendi que realmente não tem nada assim que seja mais importante do que tu mesma, no sentido de que se tu conseguiu por muitos anos ser sozinha e tu já sabia ser assim, tu vai saber ser assim sempre. Então eu tô muito mais leve nessa questão de amor, eu tô muito mais desapegada, porque eu realmente não fico pensando assim, ai, o amor da minha vida. Não, eu só quero alguém que seja bonito, que me leve pra um bar caro, onde tem os drinks que eu gosto, que a gente possa fazer as coisas que eu gosto do meu mundo, etc. Falando em meu mundo, eu ando assistindo a série Girl Boss. E foi a primeira vez que eu entendi que eu sou uma youtuber. O que isso quer dizer? Como eu sou uma pessoa muito boa, assim, muito boa mesmo, eu nunca fiquei me gabando pra ninguém. Do tipo, eu sou youtuber, eu tenho 100 mil inscritos, eu ganho meu próprio dinheiro. E eu nunca tinha percebido tudo isso. Então, antes dessa série Girl Boss, e foi pertinho do término do meu namoro, esse acontecimento, eu realmente não tinha noção da dimensão de poder que eu tenho. Poder no sentido de poder midiático, assim. O poder que a minha imagem representa e o como eu consegui cativar de forma extremamente rápida um público. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha parado pra entender isso e pra apreciar isso. Então antes, claro que eu me sentia famosa, mas não porque assim, eu sou uma mulher de negócios que cheguei até aqui em menos de um ano. Não, eu pensava, eu sou tão bonita, sou tão inteligente, todo mundo me para na rua, todo mundo gosta de mim, todo mundo me olha, por isso sou famosa. E depois de ver Girl Boss, eu entendi que eu ganhei meu próprio dinheiro. Eu tenho 100 mil inscritos em um ano, se eu não me engano. Faz um ano que eu tenho esse canal, um pouquinho mais talvez. Aconteceu tudo tão naturalmente, simplesmente eu sendo eu, simplesmente eu não fazendo negociação com quase ninguém. Negociação que eu digo assim de nunca precisei de ninguém pra subir em certas escadinhas, nunca mesmo. No máximo de negociação foi uma parceriazinha, outra ali. Sinceramente, eu amo fazer parceria, eu acho que beneficia muito mais a mim, eu mesma, do que a própria loja. Claro que a loja ganha muito com isso, mas eu amo apresentar um produto, ainda mais se eu gosto. Mas enfim. Eu me dei conta também que muita gente, assim, que tem raiva de mim, essas pessoas que às vezes vêm atrás de mim lá no Bambus, que é o único lugar onde as pessoas geralmente se manifestam contra mim, uma vez ou outra, todas mulheres, que elas não têm simplesmente ódio porque eu já matei ratos. Elas têm ódio porque eu sou a Loli Vômito. Se não fosse isso, elas não olhariam pra mim e diriam assim, tu não é nada. Então é basicamente isso, eu sou uma mulher de sucesso, com 20 anos de idade, fazendo o que eu mais amo, que é ser eu. E assim, eu cativei um monte de gente, eu sou conhecida em muitos lugares do Brasil. E até meus professores me reconhecem por esse talento, pessoas que nunca me viram antes em falar comigo, quanto acreditam em mim e quanto se beneficiam comigo. E o meu trabalho agora é realmente um trabalho. Eu sou uma youtuber. E quanta gente tá lutando pra ser um youtuber também. Quantas meninas fazem de tudo pra chegar onde eu cheguei. E parecia bobo isso pra mim antes, mas agora eu tenho muito orgulho da mulher empreendedora que eu sou. E quem diria que a menina que um ano atrás achava que ia morrer de fome por nunca saber fazer nada, ia conseguir abrir a própria empresa sozinha, sem nenhuma pretensão, e ter chegado tão alto e ainda ter muito mais por vir. Eu finalmente estou fechando meus primeiros contratos. Estou sendo paga para fazer trabalhos como atriz. Então, esses dias eu apareci em canal de televisão sem terem me contatado. Já estou procurando meus direitos também. Minha imagem é o meu lucro, minha imagem é o meu trabalho, minha imagem é o que eu vendo. E não só a imagem, né? Tá atrelado todo o meu pensamento, toda a minha construção de vida. Então isso é muito lindo. Eu tenho meu próprio negócio se chama Loli Vômito. Eu sou uma empreendedora.
sabem que eu nunca ligo pra esse tipo de coisa, eu não ligo mesmo, assim. Quem ficou afetado foi o Renan, por sinal. Mas eu usei aquela frase que ela disse no final, que foi assim: você não é um nada, como um gatilho pra entender o que eu sou. Eu cheguei em casa, bêbada, trifeliz, dormi, e quando eu acordei no dia seguinte, eu lembrei daquilo, certa hora na manhã. E aí eu realmente entendi, gente. Essas meninas revoltadas que vêm atrás de mim e insistem em dizer que eu não sou nada. De certa forma, elas queriam ter tudo que eu tenho e eu nunca precisei me esforçar uma vírgula pra ter. Eu não digo em questão financeira, eu digo em questão, assim, humana, né? Eu sou uma pessoa muito educada com os outros na rua. Eu sou muito respeitada pelas pessoas que eu conheço. Então a dona do bar, inclusive, que estava do meu lado enquanto essa menina me xingava, me abraça toda noite que eu vou lá, faz questão de sair do bar e vir falar comigo. Os meios que eu frequento geralmente são dominados pelo meu carisma, pela minha simpatia e pela minha educação e pela minha inteligência também. Então, os próprios amigos daquela menina estavam pasmos dela tá tendo um surto, sabe? Enquanto tava eu, tipo, só de me divertindo, aproveitando o meu mundo. E até satirizei essa situação com os próprios amigos dela. E é engraçado que quando ela veio me xingar, eu já sabia que ela vinha me xingar. Porque ela tava de horas passando, assim. E ela não tinha falado nada, mas eu senti uma coisa. Ai, gente, eu sou meio bruxa, né? Eu sinto. Aí, eu já tinha cumprimentado vários fãs, eu tava horas com alguns ali, tirando foto, conversando com a gente. Eu tava pagando minha caipirinha. Chega essa maníaca. Fala assim: tu é Loli Vômito? E eu já tava com o meu humor mais diferenciado, né? Daí eu falei: sim! E ela falou: e tu que mata ratos? E eu falei: sim! Juro, eu falei vibrando, porque eu sabia que ela queria. E aí ela ficou revoltada, né? Ela viu que eu estava assim: sim! E abriu os olhão e falou assim: gente, eu não lembro de nada que ela falou, só da frase que me ajudou a entender o quão incrível eu sou, que foi: você não é um nada. Eu, hoje em dia, ganho meu próprio salário todo mês, sentada nessa cadeira. Então, assim, eu não preciso levantar e sair correndo atrás de ônibus todo dia para ganhar o meu maravilhoso salário. Isso é muito bom, porque eu nunca me imaginei sendo uma pessoa realmente que sua e pega no batente, sabe? Não, não é o meu tipo. Então, eu sou uma espécie de grande Nastigal aqui, que ao invés de estar fazendo lucro com roupas, eu tô fazendo lucro com a minha voz, com a minha inteligência, com a minha mente, sem roubar conteúdo de ninguém, sem passar perna em ninguém. E é incrível que eu acho que é tudo isso que me torna tão, assim, poderosa frente a tantos hates. Vocês sempre me perguntam, né, como é que tu é tão segura e tal. E eu nunca soube responder isso tão bem, porque é um negócio bem interno meu. Mas eu acho, gente, que é isso, sabe? Quando tu não tem culpa no cartório, tu não vai se afetar com os outros. Então, assim, se tu não fica com invejinha da tua amiga e nunca conta pra ela, se tu não fica tentando sabotar a tua amiga e nunca conta pra ela, se tu não fica tentando puxar o tapete dos outros, se tu não fica tentando ser o que tu não é, se tu não fica cobiçando a grama do vizinho ao invés da tua, tu realmente não tem culpa no cartório. Eu não faço fofoca de ninguém, eu não vivo esse mundo assim de bicuinha. E além de eu saber ser independente, eu também sei ser um ser influente. Não digo um ser influenciador de YouTube, não, eu digo um ser influente na vida. E todo esse brilho, toda essa essência que eu nunca tinha percebido antes e nunca fiquei me gabando por causa disso para os outros. É uma coisa me gabar aqui com vocês no YouTube, porque vocês já são íntimos e vem o mais interno de mim. Me torna essa pessoa assim, tão poderosa e tão segura para com o mundo. Porque acho que uma coisa é tu ser segura consigo mesma e tu continuar levando pedregulho, assim. Eu realmente não tenho problema nenhum com ninguém no mundo. Nunca fui desrespeitada, nunca sofri preconceito. O máximo de preconceito é aqui nos comentários do YouTube, uma coisinha ou outra falando que minha roupa é feia ou que eu sou maluca. E assim, quem são os comentários do YouTube comparado aos donos de hotéis luxuosos, às pessoas que trabalham no aeroporto, às pessoas que
são donas de belos restaurantes. É nesses lugares que eu me importo de ser bem tratada ou não. A polícia. Então, sim, eu sou muito privilegiada e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Agora, falando sobre os meus amigos. Eu, como eu tava falando sobre namoro, eu sempre fui muito intensa com essa coisa de amor, né? E eu demorei pra entender que eu não preciso ter um amigo pra cada situação do dia pra ser uma pessoa completa. Eu tenho 2 melhores amigos, eu quase ia dizer 3, né? Só que o outro a gente terminou. Eu tenho 2 melhores amigos, a Laurel e o Renan. Amigos de anos já. Laurel bem mais que o Renan, mas o Renan já faz anos que tá com a gente. E esses 2 melhores amigos, eles são para tudo, assim. Tipo, se eu falo, quero fazer sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, é com eles que eu vou querer marcar. E vocês sabem da nossa ligação, que a gente fala tudo um pro outro e tal. Só que quando eu estava, por exemplo, na faculdade, eu ficava me sentindo mal por não ter um grupo como os outros colegas têm. Eu ficava, tipo, o tempo inteiro pondo na minha cabeça que eu não tinha ninguém. Que eu não tinha amigo, que eu não queria ter amigo. E eu finalmente entendi que eu já tenho amigo. E que eu tô querendo achar uma coisa que eu já tenho. Teve um momento que eu, Laura e o Renan, nós fomos pro karaokê. A gente gosta muito de ir. E eu não saí do celular, tá? E eu sabia que eu tava naquele celular por medo de admitir que eu já tenho tudo que eu preciso no mundo. Porque eu sou assim. Eu tenho medo quando as coisas já estão na minha mão, sabe? Aquele medo de aceitar que teu mundo é perfeito. Porque a gente quer sempre achar um probleminha. Ainda mais teu mundo não tem problema nenhum. Isso meu pai que me disse uma vez, quando a gente falava sobre poetas e literatura. Eu lembro que eu falei pra ele... nossa, sabe, eu não tenho grande sofrimento, assim, eu não passo fome, eu não tenho que juntar papel, mas quando eu vou escrever ou quando eu vou ler, eu me identifico justamente com aqueles que passam o dia inteiro criticando a vida amarguradamente e desejando morrer. Ele falou, isso geralmente é assim, quanto mais feliz tu é, mais tu idealiza a dor, e quanto mais dor tu tem, o costume é que tu idealize a felicidade. Por isso, geralmente, a gente vê muitas pessoas, poetas assim, mais leves, poetas mais cantantes, desses meios mais sofridos. É bem curioso, né? E quando a gente vai ler algo sobre dor e melancolia, é de algum filósofo rico bancado pelos pais no século XIX. Enfim. E era isso, assim, eu tenho esse negócio de não conseguir aceitar que eu já tô com a faca e o queijo na mão. Aí era eu naquele celular lá no karaokê. E eu não saí do celular, e eles falavam, olha, sai do celular, tipo, vem se divertir com a gente. E eu, assim, renegando, sabe? Renegando aqueles amigos que eu tinha no momento, renegando a companhia deles, renegando aquele lugar. Tava eu, gente, bêbada, caçando homem na internet. Eu tava, tipo, no Facebook, falando merda pra um qualquer aí, porque eu tinha que achar uma distração. Isso tudo é bem interno, tá? Eu não sabia disso tudo na hora, mas é óbvio que eu sabia lá no fundo, que eu me conheço bem, mas enfim. Eu tinha que achar uma distração pra, né, não ficar com aquele conflito de, meu Deus, meus amigos são maravilhosos. E daí eu perdi aquela noite, de certa forma, desvalorizando o que eu tinha. Aí eu cheguei em casa e eu me dei conta de novo disso. Tá sendo uma semana esclarecedora, né? Tá sendo uma semana bem esclarecedora. Isso tudo que eu tô contando aqui faz em torno de 2 semanas, mais ou menos. Aí eu falei assim, brilhou a minha cabeça, deu uma luz. Tipo, meu Deus, Loli, sim, eu tenho o Renan e a Laurel. As pessoas não têm um Renan e a Laurel. As pessoas só têm amigos casuais. Elas fazem amizade na faculdade porque pra elas é fácil você pegar as massas. Pra elas é fácil fazer um grupinho e falar uma coisinha que outra de política sem nem se entrar no assunto. Pra elas é fácil comentar sobre alguma coisinha que todos eles compartilham. Por exemplo, o RU está caro. Para ti não é fácil fazer isso porque o teu mundo não é esse. Continuarei a falar mais sobre esse assunto, a desigualdade da vida da Loli em relação à dos outros, em outro vídeo. Agora encerramos por aqui e espero que tenham entendido com clareza todos os pontos
dos diálogos incríveis que trazi. XOXO, Gossip Girl!